Os meus pais tinham um sítio na beira do rio Paranapanema e a gente ia praticamente todo final de semana pescar. E nessas idas e vindas, né, tinha caseiro, meu avô gostava de... Meu avô, por exemplo, morreu sem saber que era um observador de aves. Então ele mostrava o tesourinha, mostrava o tizil, né, e aquela coisa de criança mesmo, caixa de sapato, capturando rolinha, né, pegando na mão e soltando, nada para pôr na gaiola, mas convivendo com isso, né, beira de rio e passarinho, né. E o tempo foi passando e eu acabei morando numa rua sem saída no Morumbi, onde tinha muitas aves. Então eu liguei para o meu pai e falei, poxa pai, eu achei que eu conhecia passarinho, mas pelo jeito eu não conheço nada, porque eu estou vendo uns bichos aqui e eu vou comprar uma máquina fotográfica para te mostrar. E foi assim. Aí eu comprei a máquina, comecei a revelar slide, né, filme primeiro, né, negativo. Aí eu apaixonei com aquilo, né? Falei, nossa, que legal esse troço aqui. Aí comecei a tentar melhorar as fotos, tentar melhorar. Depois de um ano, fui fazer um curso. Aí eu virei para o meu irmão, que era um sócio de uma empresa que eu tinha, e falei, você pode ficar com a empresa, eu vou trabalhar com isso. Ah, mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Mas vou ligado a pássaros, né, fotografia e tal. Aí me disseram que também um jeito que eu teria de gerar renda era trabalhar como guia para observadores de aves, que os estrangeiros vinham ao Brasil. Então eu sou guia para observador de aves desde o ano 2000. Eu guio, né? Hoje eu sou um guia cadastrado, cadastro, tudo bonitinho, né? Mas na época eu conhecia mais 3 ou 4 guias só. Hoje tem 200, 300 guias, né? Então eu juntei, primeiro comecei a guiar, e fotografando, e fotografando. Aí eu percebi que as editoras não davam valor nenhum para as fotos. E falavam que não tinha mercado. Eu falei, mas como não tem mercado? Eu vou nas livrarias, não tem livros de pássaros, né? Aí eu fundei uma editora, Aves e Fotos Editora. E aí foi uma bola de neve mesmo, porque isso me impulsionou a querer fazer mais espécies, né? Comprei um livro da USP, aquele da Elizabeth Hofflin, Aves no Campus, me ajudou demais a identificar as aves. Aí conheci pessoas que me ajudaram muito, tipo Pedro Develay, Luiz Fábio Silveira, que eram meu resguardo científico. Então eu fotografava, não sabia o que era, gravava, não sabia o que era, e eles iam me ajudando, né? Porque a comunidade até então não era tão grande. Não existia o Wikiaves, tinham amigos que iam dando dicas, né? E foi crescendo, aí eu, com mais material na mão e pensando, poxa, como que eu ainda vou sustentar a família e vou viver disso? Aí eu comecei a idealizar de fazer guias de campo, fazer livros, né? E foi uma batalha mesmo, né? Foi muita coragem. Porque eu vi que tinha uma lacuna, e ainda tem uma lacuna no mercado, né? E você imagina, já tinha lacuna no mercado com poucos observadores de aves. Hoje, pô, sei lá quantos mil observadores que estão viajando por aí, de todos os níveis. Gente que observa em casa, porque não pode viajar por uma série de razões, ou aqueles que viajam o ano todo e doido para fazer mais espécies, né? Então deu um boom muito grande. Então eu acho que eu entrei com a editora na hora certinha. Em 2003, o primeiro guia, o primeiro livro que a gente fez foi Aves da Grande São Paulo, com o Pedro Develay, os textos, né? Aí foi 270 e poucas espécies. Aí fizemos uma segunda edição com o Pedro Develay, 310 espécies, né? E aí, esgotando essa... vendemos 12 mil cópias desse. Aí o tempo foi passando, eu falei, agora vamos alçar um voo maior. Vamos fazer Aves do Estado de São Paulo. Que é esse livro que a gente está fazendo agora, a reimpressão, é a primeira reimpressão, né? Estamos reimprimindo agora 2.000 unidades. A primeira foi 3.000, já foi tudo vendido praticamente. E com textos agora do André De Luca, que foi um pupilo do Pedro Develay, que é um rapaz que eu também conheço há muitos anos, é um grande ornitólogo, um grande biólogo, né? Então é isso, né? O meu ciclo, assim, ele se fecha quando eu produzo esse material. Porque para mim, que adianta eu ir tanto para o Pantanal, tanto para a Caatinga, tanto para o Rio Grande do Sul, se eu não materializo isso? Eu acho uma judiação deixar todas as fotos que eu tenho em casa, né? Que com certeza já passou de 1.800 espécies que eu tenho, com certeza. Mas eu não fico contando, porque essa não é o motivo, esse não é o motivo do meu trabalho, né? Eu quero, tudo bem, às vezes eu tenho um passarinho que eu sonho em ver, então eu vou atrás dele para tentar fotografar. Mas não é a meta de ficar juntando todas as espécies do Brasil, né? A minha filha mais velha, dá um exemplo da minha filha mais velha, a Giovana. Giovana, ela, não sei agora, mas estava lendo uma média de 25 livros por ano.
E aí eu perguntei para ela, todo mundo está indo para o digital, porque eu nunca fiz um livro digital e por enquanto não tem interesse. E ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueço: pai, nada supera você pegar uma folha e tatear e mudar de uma página para outra. A outra coisa. Ela falou, também leio digital. Mas esse sentimento que ela tem, eu também tenho. Para mim parece uma coisa muito vazia quando é só digital. Parece que pulveriza. Né? E aqui, enquanto eu consigo materializar, eu consigo ver isso, eu preciso disso. Né? Então, por enquanto, eu não consigo imaginar o meu trabalho ele digital. Para divulgar no Instagram, no Facebook, para motivar, para compartilhar beleza, né? E nem tudo é negócio para mim. Eu publico que eu quero compartilhar uma coisa bonita que eu peguei, seja uma flor, um tamanduá, um passarinho, né? Então, essas redes sociais, para mim, além de você divulgar o trabalho, é um jeito de você motivar as pessoas a preservar, abrir os olhos, né? Tem mamíferos e aves, não desmerecendo todo o resto, que eu sempre curti borboleta, sempre, né? Mas são coisas que sensibilizam demais, né, as pessoas, né? Uma bela ave fotografada, né? Principalmente primatas, né? Uma coisa assim que as pessoas ficam, impacta mesmo, né? E as pessoas se surpreendem muito, às vezes num terreno baldio, o que a gente às vezes consegue, né? Apresentar, é uma ave simples, você pega um João Teneném, um pia-cobra, você apresenta aquilo de uma forma tão artística e bonita, a pessoa, nossa, mas tinha nesse terreno baldio? Sim, tinha nesse terreno baldio. O fotógrafo, né, que eu nunca me imaginei fotógrafo, a fotografia aconteceu, né, mas a gente lapida o olhar, né. Então você, no dia a dia dirigindo, você hoje vindo para cá, viu um ipê rosa, sabe? E não estava tão bonito ainda porque tinha uma árvore que tapava. Então o olhar da gente fica treinado para esse tipo de coisa, né? Então você está sempre procurando beleza. O fotógrafo de aves, eu acho que ele... primeiro momento você faz um registro, né? E o passarinho, ele não faz muita coisa. Você acha normalmente o pássaro num galho. Então olha a dificuldade que é você tentar ser artístico, né? Então, ele cantando, ele pegando uma frutinha, alimentando um filhotinho, ou ele pulando. Então, você tem que ser muito criativo e observador da natureza para perceber o que aquele passarinho pode te dar de mais. Quando você captura a alma da ave, eu uso esse termo, né? Tem foto que você consegue pegar a alma da ave. É difícil ela te dar alguma coisa a mais do que ela já te deu. Aí eu fico em paz, que eu estou com aquele passarinho no bolso, assim, que eu não preciso melhorar a minha foto. Por farra, eu fico fotografando bem-te-vi quantos aparecerem. Mas tem uma ou outra foto que eu já vi de bem-te-vi que, poxa, essa foto é bonita mesmo, né? Na parte técnica, o crescimento é exponencial, assim, é um negócio absurdo, né? Começando com, te falei, revelação de negativo, slide, né? Depois as primeiras máquinas digitais. Então hoje, você podendo comprar um equipamento básico, nem o melhor que existe, mas já o básico já é um espetáculo, né? E entendido em passarinho, todo mundo sempre foi. Se você pegar num boteco, né, boteco mais da periferia, abrir um livrinho de pássaro, todo mundo conhece pássaro. Se você abrir numa festa da alta sociedade e falar de pássaro, todo mundo. É um tema muito, muito presente, todo mundo é metido a entendido, porque quando era criança, no sítio do meu avô, sempre vai ter uma história parecida com essa. Ah, eu tive um coleirinha, né, eu era caçador, né, você vê os caçadores, quanta gente que eu conheci e conheço, que era caçador e hoje é fotógrafo de aves. Ou que era caçador e trabalha como guia para observadores de pássaros. Então eu acho que a gente está em outra, tá evoluindo, né? Eu acho que passarinho em gaiola já é uma coisa... Não era ofensivo para mim quando eu tinha 10, 12 anos. Hoje é ofensivo para mim, porque eu sei que a gente pode fazer melhor que isso, né? Por isso que eu falo que a gente tem a obrigação de passar a educação. Depois disso, se a pessoa quiser continuar errando, é com ela, né? Eu acho que o que motiva muito o fotógrafo de natureza, eu, por exemplo, não entro em competição. Competição eu não gosto. Quem é o melhor, quem tem mais, ou até exposição. A única, acho que, competição de fotografia eu entrei porque o Guto estava organizando o Avistar lá, um concurso do banco lá, e eu acabei participando porque ele pediu. Porque eu não gosto muito dessa competição, mas eu tenho uma competição comigo mesmo. Então, quando eu comecei a fazer e vi que aquilo era um desafio, quão difícil era, isso me motiva cada vez mais. Se você falar que tem um bicho que, por exemplo, a capa do Aves do Cerrado, é o pica-pau do Parnaíba, né? Pô, não tinha foto. O camarada pegou numa rede, o Adivaldo lá em Tocantins, sem querer, não sabia nem o que era. O Pacheco que falou, pô, você redescobriu o bicho.
Eu comprei uma passagem aérea e fui para lá. Estudei, conversei com o Pacheco por telefone e falei, Pacheco, você não acha que o bicho do Acre, pica-pau lindo, é muito parente dele, pode dar certo a voz? Acho que sim. Fui lá, no primeiro dia, 5 bichos, Ananda. A primeira foto no mundo virou selo do Brasil. Então, essas coisas é que eu acho, esses desafios, né? É o que eu te falei, se eu estou fotografando um bem-te-vi, eu estou contente. Mas se eu posso ir atrás de uma coisa muito difícil, você é que nem pescaria, você tem que aprender a se frustrar também. Às vezes o rio está limpo, está lindo, você está bonitinho e não tem uma beliscada, né? E a mesma coisa é o passarinho. Às vezes você tá no lugar certo, na hora certa, e você não vê o bicho passou. Às vezes demora 5 anos para eu ver ele passar de novo. Você imagina a paciência que tem que ter, né? As coisas que a gente vê, não dá nem para a gente compartilhar em livros, é uma lasquinha do que a gente presencia, né? Você está em contato com a natureza, do jeito que a gente está. Por exemplo, eu quando estou na floresta, eu estou no meu ambiente, é impressionante. Eu gosto do cerrado, eu gosto do pampa, eu gosto da caatinga, né? Aprendi a gostar do ambiente costeiro, que eu não ligava, hoje eu ligo, eu gosto. Mas quando eu estou numa floresta mesmo, Mata Atlântica, Amazônia, nossa, eu estou assim, extensão dos meus braços, assim, sabe? É gozado como a gente se encontra mesmo, assim, sabe? Então, o que eu puder estar nesses ambientes, eu vou estar, né? E sempre que eu posso, até eu tento motivar os observadores de aves para esses tipos de ambiente, que é onde está o desafio. A Amazônia, por exemplo. A Amazônia lá eu tenho que ficar bem humilde, porque por mais que eu já acumulei muito conhecimento, como você já sabe, uma ave não tem um canto só, na maioria das vezes tem 2, 3, 4 cantos. Eu tenho que saber muito para chegar nesses lugares e saber quem está cantando, como achar, né? E é o desafio. Então isso é o que motiva a gente, né? Que me motiva principalmente, né? Agora, a fotografia e os livros é quando o ciclo se fecha. Para mim não adianta nada na Amazônia e pegar essa coleção incrível que eu já criei, se eu não conseguir compartilhar isso. Eu meio que viciei nisso. Não é o tapinha nas costas, que lindo seu trabalho, não é isso. Eu acho que ele se materializa. Todas aquelas horas, todo aquele esforço, talvez você não perceba numa única imagem, mas teve muita ralação para conseguir uma foto às vezes. Às vezes ela veio de presente, facinho, mas às vezes demorou muitas horas e muitos dias, né? A primeira capa que eu fiz, a revista Terra da Gente, né? Que a Liana John, saudosa aí, né? Me convidou para fazer uma viagem. Fui lá para Presidente Figueiredo. A gente não sabia nada de galo da serra, pouquíssimo, né? Fiquei 7, 8 horas no chão, sendo comido vivo por micuim, por carrapatinho, não podia levantar. E eu sabia quase nada, estava aprendendo. Aí veio um galo da serra, 2 galos da serra, 7, mas eu estava no chão, não podia levantar, medo de espantar. Quando os 6 foram embora, só tinha um. Eu falei, agora vai o racha, eu vou levantar daqui, que senão eu não vou fazer foto nenhuma. Levantei, em vez dele fugir, ele sentou na minha cara e deu a capa da Terra da Gente. Né? Aí eu falei, puxa, não tem ninguém aqui em volta para ver o que esse bicho fez, estou sozinho aqui, sabe? Então essas coisas são incríveis, né? Quando me disseram que existia a possibilidade de guiar estrangeiros, que o brasileiro, os testes que eu fiz com o brasileiro, eu ia mostrar um bicho muito raro, olhava para trás e eles estavam batendo papo, falando do almoço que eles iam fazer. Então no começo dos anos 2000, era esse o interesse do brasileiro, era mínimo. E isso me desanimava, porque eu tenho essa energia, eu quero ver os bichos, eu quero mostrar os bichos, e o brasileiro não estava nessa mesma vibração, enquanto o estrangeiro sim, já vinha preparado, já estudava, já queria ver todos os bichos. Então, demorou para o brasileiro dar esse clique, talvez motivado por Wikiaves e outras coisas, né? Que aí ele veio cheio de energia, de informação e querendo ver tais bichos. E aí, para o guia, isso é importante. Né? Tudo bem que eu posso guiar uma pessoa completamente leiga e eu vou falar, esse é um cardeal, ótimo, beleza. Mas as pessoas estão interessadas. E naquela época, muitos passeavam para ver o pássaro só para sair de São Paulo, entendeu? Hoje não. Esse guia aqui, ele surgiu a ideia durante a pandemia. Porque durante a pandemia eu não podia trabalhar como guia, né? Apesar de nunca ter vendido tanto livro da editora durante a pandemia, que as pessoas buscaram mesmo, né? As minhas reservas estavam se acabando. E aí eu falei, puxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora, né, para pagar as contas, 2 anos praticamente sem trabalhar, né? E aí me ocorreu uma ideia. Como eu estou guiando estrangeiros desde 2000,
Eu escrevi para os clientes que eu sempre guiei, porque tem cliente meu que vem de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, há 20 anos, há 20 e poucos anos, sabe? Então eu escrevi para esse povo, expliquei minha situação e as doações começaram a chegar. E chegaram o suficiente para pagar a gráfica. Aí faltava ainda o papel. Aí eu procurei a Companhia Suzano, né, que fica na cidade de Suzano, mesmo aqui em São Paulo. E, assim, fiquei surpreso, mas muito feliz. Eles acharam que o meu trabalho era muito importante, que valia a pena ser valorizado. Eu recebi a doação para imprimir 3 mil guias de campo. Esses guias foram que me ajudaram a superar a pandemia. Porque tem uma carência muito grande desse tipo de publicação e as pessoas, nossa, caíram em cima mesmo. E eu vendi praticamente os 3 mil guias. Então agora chegou a hora de reimprimir. E novamente a Companhia Suzano fez mais uma doação para mim e teve uma surpresa. Uma doadora anônima ligou na minha casa, falou que o meu trabalho era muito importante, que ela gostaria de doar a parte da gráfica, né? Que se não tivesse aparecido, ia demorar um pouquinho mais para eu juntar o dinheiro para fazer, né? Então, assim, o pessoal valoriza muito o que a gente faz, então isso é uma motivação muito grande para a gente continuar fazendo, né? É gozado, como eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Você não precisa criticar, eu me critico, né? Mas eu sei que no começo as coisas são diferentes. Você pegar o primeiro guia que está ali na mesa ali, nossa, a qualidade fotográfica, a qualidade de impressão, eu te digo mais até, essa reimpressão, a gráfica aqui, a Pancron, está com uma nova máquina. É impressionante. Eu pus uma foto do lado da outra, da nova que está saindo, parece que essa aqui está até sem foco. E essa aqui está linda. Então a tecnologia, do mesmo jeito que está influenciando os observadores de aves, na parte de impressão também. E a gente sente isso na hora dos livros, né? Estão ficando um mais bonito que o outro sempre, né? E que as aves representam para você na sua vida, assim? É o dia a dia, né? Não tem, eu respiro isso, né? Tem que tomar cuidado até para não infeccionar demais, né? Porque você tem que se vigiar, tem que se policiar. Eu, por exemplo, quantas vezes ouvi da minha esposa, das minhas filhas, pô, pai, trabalhando? Pô, não estou trabalhando, eu estou ouvindo os sons que eu gravei, eu estou tratando as fotos da última viagem, né? Então, o que seria para uma pessoa que, sei lá, aquilo é um trabalho? Nossa, eu estou vivendo, eu estou fazendo a viagem de novo, né? Dia 1, Curicá, Cararazu, dia 2, Pica-Pau, não sei das quantas, sabe? É tanta coisa. O Brasil é tão rico, as pessoas quem não está no meio, né, não tem ideia da riqueza. É muito grande a riqueza do Brasil nesse tema, né? Nós somos, acho que, se não estou enganado, a segunda lista no mundo de 1971. Em breve, com certeza, os ornitólogos vão arredondar para 2000. Eles devem estar juntando para dar os 2000, né? Então é tanta ave. Não é que eu não quero eleger uma, porque cada uma você tem uma experiência, uma história, né? Às vezes você está no chão, eu estava esperando um tangarazinho, estava sentado num banquinho na floresta, chamando tangarazinho. E eu não achava o tangarazinho. Ele começou a pular num tronco, entre eu e meus clientes, dando um loop assim no chão. No nosso lado, a gente nunca esperava um negócio desse, então a gente ficou quietinho e ele se apresentando no pé da gente. Nós não vimos nem ele chegar, e ele ficou estalando assim, sabe? São tantas vivências que a gente tem que é difícil eleger, né? E está abrindo cada vez mais pousadas, mais passeios, está tendo compreensão dos parques nacionais e parques estaduais. Você não tem ideia, há 15 anos atrás, você abria um tripé na Serra da Canastra com um telescópio, já vinha funcionar. O que está filmando aí? Não estão filmando nada, estamos observando as aves. Você era tratado como bandido, eu não estou exagerando. Eu tenho um amigo meu que chamaram a polícia em Campos do Jordão para ele, porque estava fotografando passarinho, o cara nem profissional é. Então essas coisas já estão acabando, se já não acabaram, estão acabando, né? E eu acho que se você acha que o brasileiro está observando aves, você vai ver daqui a pouco tempo. O troço, eu acho que está ainda assim, ó, lá para cima. Porque é bonito, é uma desculpa para você viajar pelo Brasil, é uma desculpa para você fazer novas amizades, é uma desculpa para você conseguir aprender costumes, sabe? Eu vou para Canudos, na Bahia, Arara de Lear. Hoje eu sei a história de Canudos, de Antônio Conselheiro, eu conheço a comida local, eu fiz amigos na região. E cada lugar que eu vou, assim como os observadores de aves, você vai adquirindo essas culturas.
E eu acho que não tem preço isso. Do mesmo jeito que acho que o pescador usa isso, né? Só que os pescadores hoje estão tendo que dividir quarto com a gente. Nas pousadas, agora as pousadas já estão dividindo, meio pescador, meio observador de aves, né? Eu acho que o nosso futuro é brilhante, mas porque nós temos uma base científica também maravilhosa, né? E as pessoas estão dando valor para o que eu estou fazendo. Então, se as pessoas estão dando valor, isso me motiva a continuar fazendo. E eu tenho projetos lindos que a gente vai, acho que em 2, 3 anos vai pipocar com certeza mais 2, 3 livros aí, né? Porque energia para isso eu tenho. Enquanto eu tiver essa energia para fazer, eu vou fazer.